Não tinha como a gente deixar de falar e talvez não só falar, como reforçar, porque a gente sempre passa essa ideia de que a gente falou isso várias vezes e vai continuar falando isso várias vezes, porque é meio que um dos pilares, né, do planejamento e do estudo como um todo, que é exatamente a falta de planejamento. Às vezes a gente fala e pode soar repetitivo, mas é possível que as pessoas não tenham ideia do quão central é o planejamento para um estudo bem feito, né? Então, muitas vezes a pessoa pode ter a ideia de que vai começar e alguma hora as peças vão se encaixar, né? Então, assim, muito embora a gente seja da filosofia que é melhor começar do que não começar, ou seja, é melhor começar de uma maneira ainda não aprimorada, ainda não perfeita, é claro que o ideal é que isso seja feito com algum planejamento, e ainda que você comece sem esse planejamento, em algum momento você vai ter que implementar ele de uma maneira para maximizar o seu estudo e o seu potencial de aprendizagem ali. Então, o que acontece? Muita gente começa a estudar ali sem um plano muito claro do que tem que ser feito. Então, a gente recomenda o quê? Pegar a quantidade de matérias que precisam ser estudadas. Então, no exemplo de um edital de concurso hipotético, onde a gente tem, para facilitar a conta, 6 matérias diferentes que vão ser estudadas, a pessoa separaria, por exemplo, seria uma forma, né? Separaria uma matéria por dia, com Uhum. um dia de descanso aos domingos, de lazer, por exemplo. E aí, em seguida, ela precisaria fazer aquele mapeamento que a gente tanto fala das horas livres dela do dia, para poder saber, olha, eu tenho aqui entre 2 e 3 da tarde, eu tenho 40 minutos, entre 8 e 9 da manhã eu tenho mais 40 minutos, ou eu tenho 1 hora, e aí eu vou somando aqui, aqui, ali, ali, e no final do dia eu consigo um total de 3 horas e meia. Então, você vai ter um limite de 3 horas e meia, onde você vai encaixar o horário, vai encaixar os estudos daquele dia naquelas janelas de tempo. E aí você vai dividir entre teoria, exercícios e possivelmente uma revisãozinha, nem seja rápida, daquilo que você viu por último, seja no dia anterior ou a última coisa da semana passada. Então a ideia é que você crie um cronograma e siga ele de uma forma tão rígida quanto possível, como a gente sempre fala, com atenção às limitações da vida, aos imprevistos e tudo mais, Claro. mas, de uma forma geral, siga ali de uma maneira tão certinha e tão rígida quanto possível. E aí, depois, o próximo passo seria dividir essas matérias, né, um passo um pouco mais avançado, seria dividir essas matérias de acordo com a importância delas dentro daquele concurso específico e equilibrar isso com a dificuldade que se tem. Então, se eu tenho um concurso que bate bastante em, por exemplo, português e direito constitucional, eu equilibro isso com a minha facilidade ou dificuldade de aprender essas e as outras matérias. Então, cobra-se muito português e eu tenho dificuldade em português. Então, essa matéria vai ter que ter um foco super alto. Sim. Cobra-se muito direito constitucional, mas eu tenho extrema facilidade de aprender direito constitucional. Então, a gente já tem um equilíbrio na divisão do tempo. E assim, sucessivamente, com todas as outras matérias. E fora isso, também tem a questão do foco, né, Júnior? Sim. Agora, só até para acrescentar só uma coisinha que você falou no final, em relação às matérias que você tem dificuldade ou não, eu acrescentaria também matérias que a gente não gosta, ou que a gente tem implicância. Boa. Se você não gosta, ou se você não, ou se você tem alguma implicância, primeiro, deixa de ter implicância com a matéria, dá teu jeito. Você aprende a gostar dela de alguma maneira, mas se você tem implicância, estuda ainda mais ela, porque uma vez que você começa a aprender, aquela implicância ela vai se dissipando aos poucos. Então, acho que às Boa. vezes quando você tem uma resistência muito grande a uma matéria, em vez de você estudar menos, tenta colocar ela mais tempo no cronograma.